Bom dia! Gente, eu vou pedir desculpa porque eu tô aqui na piscina do hotel. Não quis fazer do quarto do hotel. Eu vou pedir desculpa porque eu sou chique. Cada semana eu estou num lugar. Com essa piscina linda, vai. Então, não, mas tem maneiras de ver, né? Poderia ser isso. Ou, tipo, não quero fazer de novo de um quarto de hotel com uma luz. Então eu vim pra um lugar mais tropical. É isso. Tropical. Manuela tá em Porto Alegre. Eu tô no apocalipse, gente. Eu tava chegando aqui correndo, o tempo fechou. É isso. Se eu cair no meio do call aqui é porque... Porto Alegre e Floripa são apocalípticas de tempo. Loucura, né? Vai daí e vai chegar também, hein? Mas olha só, a gente tá na rota, né? Vai dar agora de manhã em Porto Alegre, tipo 3 da tarde, chega em Florianópolis. É isso. E até amanhã chega aqui, porque já tem tempestade prevista. Eu espero que não seja o horário do meu voo. Não vai ser. Bom, estão dizendo que o mundo vai acabar no dia 13 de novembro, mas pelo menos meu aniversário é dia 12, então eu posso comemorar, né? Tá, que informação é essa? Eu não ouvi daí a gente junta com o episódio anterior, o algoritmo tá me entregando que o mundo acaba 13 de novembro. Não, porque o algoritmo me entrega... Qual que é a fonte, pelo amor de Deus? A fonte é o algoritmo, não sei. Não, o meu algoritmo entrega, tipo, compre água, compre não sei o quê, mochila pronta pra não sei o quê, de primeiros socorros e tal. Eu não comprei, mas eu vou comprar, tá? Não, gente, se for acabar o mundo, eu tenho muita coisa pra fazer até dia 13. Não é acabar o mundo, é catástrofe de El Ninho. Mas vamos lá, vamos aos temas, vamos sair da conversa de elevador. Eu queria puxar um assunto que o algoritmo tá me entregando nas últimas semanas, que não existem mulheres falando sobre gestão, mas vários vídeos de várias mulheres, inclusive que falam sobre gestão, dando uma massificada, assim, que não existem mulheres falando. E eu tenho minha opinião sobre isso, mas eu queria... daqui a pouco ouvir vocês também. Eu acho que a gente sempre traz temas. Hoje eu vou trazer um tema que é uma consulta com vocês, que eu realmente pegaria o telefone e ligaria se a gente estivesse em um podcast. Eu tô naquela fase de lançar um novo projeto, que é um outro projeto que não é B-Beauty, que é o de tecnologia. Bom, tadinho do Beto, gente. O Beto, o irmão da Manu, trabalha comigo em toda a parte criativa. Eu vou e volto na opinião com ele milhões de vezes. Coitado, ele deve achar que eu sou maluca. Mas eu tô naquela fase de, será que eu mudo o que eu tô sentindo? Ou é a minha síndrome do impostor que tá fazendo com que eu desconfie que eu não tô no caminho certo? É muito difícil a gente conseguir. Eu tô exatamente, nas 2 últimas semanas foi isso que tá, assim, tá levando a minha vida, meu coração, sabe? Adorei. Não, e o Beto não vai te matar porque ele tá acostumado comigo já, ele já teria me matado. Não, ele não vai matar porque ele é um anjo na Terra, ele é um querido. Ele tem 2 pessoas aceleradas, que é você e Gabi, e ele é a paz. Então, os 3 irmãos equilibrados. Ele veio o Buda. Inclusive, perguntaram outro dia quem que fez a identidade do The 3%. O Beto, ele. A gente deixa depois, arroba. Isso, já fica da Many Many, que é a agência dele, aí depois a gente coloca nos créditos. Sim. Boa. Gente, eu vou puxar ali o gancho também muito do que a Lu trouxe ali, mas falar sobre dinheiro, né? Por que dizem que mulher não fala sobre dinheiro? Será que não fala? Fala? Como fala? O que é tabu? Ambas já tiveram aí no que tem na sua carteira, falando sobre dinheiro também. Mas, de fato, ontem eu estive num evento muito legal falando sobre investimentos. E foi muito legal porque virou uma roda de conversa, assim, das mulheres mesmo, e várias abrindo coisas que muitas vezes não abrem com as suas amigas, assim, e ficam super inseguras. Então, eu queria trazer esse tema pra gente falar Amiga, eu quero te ouvir muito, porque são 2 anos, né, você ouvindo mulheres falando 3 esse tema. Já, acho que foram 3 anos? Acho que foi 3. Imagina quantas. Achei que fossem 2 anos, eu sim. falei no podcast coisas que eu nunca falei na vida, quando a gente abriu essa conversa, porque são assuntos que a gente realmente não puxa, né? Vamos começar por essa? Bora por essa? Mas por que? Então, começando por isso, Lu, por que tu não puxa? Tipo, o que tu sentiu que tu falou sobre dinheiro lá que na vida tu não fala? Eu não falo, acho que a gente não fala simplesmente, não é assim... É que talvez ele não esteja no nosso dia a dia o assunto dinheiro, falando para mulheres, não necessariamente é um tabu, se alguém falar eu não vou falar, mas não é algo que entra na pauta. Eu tenho, assim, algumas amigas que a gente aprofunda um pouco mais, e daí as conversas são excelentes, mas de um tempo para cá, com toda certeza, mas não é um assunto, assim, entre tantos assuntos que vão para a mesa, esse não é um assunto que entra. E quando entra, a gente nunca sabe, a gente fica com dedos para falar, né? Com quanto você tem, o que você faz, o que deveria fazer.
quais precauções você tem que ter. Eu acho que a gente tem que falar sobre isso também, né? Em relacionamentos, em 1000 possibilidades que podem acontecer, em uma reserva necessária que você pode ter. Ou ainda, a gente talvez não esteja pronto para falar de mulheres bem-sucedidas financeiramente. Então, as mulheres que são self-made, que criaram ali seu dinheiro, seu sucesso, né? Porque é muito relativo a quantidade, etc. E até eu vejo assim, o pessoal do banco, sabe? O pessoal que cuida dos investimentos, muitas vezes eles vão olhar para o meu marido. Eu falo, cara, que reunião é essa? Que, tipo, estão olhando para o meu marido. Uhum. Então, são várias camadas difíceis, assim. Eu tenho estudado cada vez mais, me aprofundado cada vez mais para falar de dinheiro, para entender, porque, assim, eu sempre brincava e achava bonito. Assim, eu sou muito boa em fazer dinheiro, mas na hora de cuidar, eu deixo que o banco cuide. Será que tá certo isso? Uma hora eu falei, gente, que idiota isso que eu tô falando. E de fato, sem fazer dinheiro, pra mim é um caminho que, né, eu arregaço a manga, eu sei que dinheiro eu faço, mas é certo falar que, tipo, cuidar eu deixo pro banco, ou deixo pro meu marido, ou deixo pra um advisor? Gente, eu tenho que parar e entender minimamente onde que tá, o que eu tenho, o que eu quero fazer com ele. Tudo bem, né, que a gente vai contar com especialistas. E eu tive esses cliques conversando com amigas, falando assim, peraí, eu tenho que cuidar, eu tenho que ter uma ideia do que tá acontecendo, né, e de repente fazer mais dinheiro, fazer dinheiro com dinheiro, enfim. Exato, deixar o dinheiro fazer dinheiro pra ti, né, Lu? E outra, a gente trabalha tanto, né, e olha tudo que a gente percorreu pra chegar até aqui, pra chegar e, faz aí o que achar melhor. Como, né? Pra terceirizar, né? E por medo, às vezes, de não entender o que significa, e óbvio, às vezes são conversas mais difíceis, porque não fomos ensinadas a falar sobre dinheiro e não estava nas nossas rodas de conversa desde muito cedo, mas da mesma forma que se um homem for sentar na frente do dermatologista, ele não vai entender o que é o Lifter, Ultraformer, muitas siglas, né, ácido hialurônico, etc. Então esses dias falaram isso no podcast também, eu achei ótimo, porque é bem isso. Por que a gente sabe, né? Todos os nomes e não aí LCI, LCA. Então da mesma maneira como, muitas vezes, óbvio, podem ter perfis e aptidões, mas eu realmente acredito que muito é pela questão de estar exposta e estar falando e não ter vergonha de perguntar, e às vezes, né, até quem cuida do dinheiro ser mulher, de repente pode ser uma porta de entrada. A Ana Laura falou muito isso no episódio dela, né, de realmente mulheres se sentirem mais à vontade de perguntar para outra mulher, tipo, tá, mas eu realmente não entendi o que isso significa, e às vezes se é um homem do outro lado, a gente fica com vergonha de perguntar, assim, né, então existem formas da gente começar a falar, né, porque às vezes a gente pode se sentir boba, mas por quê? A gente fez o dinheiro, então por que vai se sentir boba na hora de entender os detalhes de como investir, né? Sim. Mas eu acho, gente, que também passa por um lugar de, muitas vezes, comodismo, falando de mim, assim, isso que a Lu falou, sabe? Tipo, é mais fácil, é quase mais fácil você terceirizar o assunto, um assunto, às vezes, que chama atenção. Só que, ao mesmo tempo, quando você mergulha no assunto, ele é extremamente viciante, né? E é isso. Eu acho que todo mundo tá numa fase de estudar muito e, de verdade, a inteligência artificial me ajuda muito nesse tema. Muito. Porque tem as pessoas que trabalham comigo sobre isso. E aí eu posso pegar todos os relatórios, mergulhar na inteligência e, sabe, fazer um estudo próprio. Eu não preciso também ficar questionando o tempo todo, porque a gente tem hoje um apoio que, de repente, alguns anos atrás, a gente não tinha algo tão personalizado, de olhar, de saber como... Mas eu acho que falar de dinheiro não passa só por aí também, o dinheiro que a gente tem, mas passa também como falar com dinheiro em tudo. Por exemplo... eu já fazia isso em Simple e nessas minhas novas empresas eu estou fazendo a mesma coisa. Eu gosto que o time inteiro saiba dos valores. Eu não tenho problema de falar abertamente do que a gente espera, qual é o nosso foco, qual é o tamanho do investimento, o que está sendo, sabe? Não, o tema dinheiro financeiro não fica restrito ao departamento financeiro. Ele é um tema que passa por criação, que passa por todo mundo. Porque se você está tocando um projeto, cara, na minha opinião, né? E aí é cultura de empresa, o quanto você quer. E eu entendo que quando você fala de dinheiro abertamente com as pessoas, em projetos assim, você acaba engajando mais, porque ela entende que ela faz parte e ela entende o desafio e às vezes tem uma outra visão daquilo que você está fazendo, de investimento, se não é, de retorno de investimento de cada projeto.
Mas, tipo Paty, o eu acho que... ownership, né, que dá pro time, tipo, esse senso de dono, porque dinheiro do outro é fácil, a gente vê muito assim, empresa grande, né, nós todas participamos, tipo, dinheiro que vai que nem água, você fala, cara, por que o dinheiro tá indo nisso? E numa empresa menor, com essa mentalidade de dono mesmo, todo mundo se sente um pouco parte daquele orçamento, é como se fosse a carteira da pessoa. Sim. Eu concordo, na troca até a operação, sabia quanto a gente faturava, quanto que dava de lucro, tudo, a operação, o pessoal, assim, entrada da troca, sabia, eu achava muito importante isso. No Estudo Look igual, a gente faz inclusive toda segunda-feira uma reunião que a gente abre todos os números, a gente abre tudo, mas vocês não sentem que na empresa talvez seja mais fácil de falar? Acho que até uma vez tu falou isso, Paty, não lembro se no podcast, que na empresa é tudo organizadinho, tu sabe tudo, e daí na vida pessoal a gente relaxa, e não só o relaxar, mas esses dias eu perguntei pra uma amiga minha que se mudou, eu falei, nossa, que máximo, quanto tu pagou no teu apartamento? E aí ela meio que deu, né, foi pra ela assim, foi muito caro. Tá, e aí, tipo, acabou o assunto, mas assim, né, ok, daí eu entendi, não quero falar sobre o assunto, e é difícil, porque eu acho que, como eu tenho podcast e a gente fala muito, às vezes eu saio fazendo perguntas e eu fico, não quero ser invasiva, né, mas, porque no caso a gente tá começando a olhar pra se mudar, etc, então eu fico olhando tudo, preço do metro quadrado, o bairro, etc, então pra mim... Nesse caso, você acha que ela não falou por quê? Por falta de costume ou porque ela não quer abrir a vida pessoal dela? Não sei, tô pensando o que poderia ser. Eu acho que as pessoas não falam. Acho que é cultural. Acho que às vezes as pessoas eu acho que às vezes as pessoas têm vergonha de ter dinheiro, de ganhar dinheiro e falar, tipo assim, putz, foi muito caro, vou te dizer quanto foi, de repente vai me julgar. Ou o contrário, a pessoa também não gosta de falar assim, de repente pra mim é muito, pra fulano é pouco. Exato, sim, tem todo esse lugar, assim. Então, e aí é muito engraçado porque teve um outro evento, igual a esse que eu fui ontem, assim, que eu tava comentando assim, mulheres não falam sobre dinheiro e tal, e aí uma mulher levantou e falou, olha, eu discordo que mulheres não falam sobre dinheiro, eu acho que mulheres que têm dinheiro não falam sobre dinheiro, porque se a gente for para classes mais baixas, as mulheres não têm opção se não falar sobre dinheiro, porque elas precisam complementar a renda, então no momento que tu mora com quanto tu ganha, quanto eu ganho, como é que a gente vai fazer para dividir as contas? Então, talvez... o não falar sobre dinheiro também esteja restrito a algumas bolhas, não sei, acho que é algo pra gente pensar, porque tem casos que não tem opção de se não falar sobre dinheiro, né? A mulher que faz dinheiro, e a gente... Gente, pense vocês agora, quantas são as mulheres que fizeram os seus dinheiros e que bancam isso? Tipo, eu fiz minha grana e eu vou comprar minhas coisas, sou self-made. Por isso que eu tô falando, são poucas. A gente tem uma bolha de amigas empreendedoras que muitas passam e passaram por isso. Então, a gente tá numa ponta da pirâmide, que a gente olha pro lado, e eu acho que isso é muito importante, porque a gente olha e fala assim, aqui, eu sei que todo mundo passou por dificuldades muito parecidas e também conquistas muito parecidas e tudo mais. Mas quando a gente sai da bolha do empreendedorismo, na vida real, as amigas em geral, os relacionamentos e tudo mais, aí você dá uma mudada e eu acho que daí por isso que é importante falar abertamente, sabe? Isso, aí que eu quero chegar. Então, a gente que conseguiu trazer essa realização, a gente precisa falar, a gente e milhares de mulheres, milhões, né, de mulheres precisam falar para que aquela pessoa que ainda tá caminhando passe a desejar aquilo, fala assim, cara, eu quero ser foda também, porque lá, quando a gente era pequena, eu não lembro de ter uma referência de mulher, tem algumas, lógico, mas eu não lembro de uma referência muito próxima de uma mulher falando assim, eu conquistei meu dinheiro, tá aqui, e agora eu vou fazer e vou falar sobre dinheiro e como que a gente tem que usar. E tudo que eu sinto que eu vivo ali de bastidor, sei lá, com o banco, que só fala senta na mesa e fala com o meu marido, ou muitas vezes, assim, são várias situações no detalhe, é consequência de tudo isso, porque eu acho que a gente tem que começar a fazer essa mudança. Tem um monte de mulher falando de dinheiro, né, a Manu tá aí 3 anos, né, assim, pra mim é o melhor programa pra você ouvir, aprender, se identificar com várias mulheres. Isso, o que tem na sua carteira, eu acho que é esse movimento que a gente precisa para que, sei lá, as nossas filhas, e aqui que a gente começa tudo, olhem com naturalidade e não queiram ser omissas na gestão. Mas eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que essa mudança de cultura, ela tá acontecendo agora, tanto que o tema da semana que os vídeos estão acontecendo é mulheres que não falam de dinheiro, ou mulheres que não falam de gestão, e aí o que as pessoas mais falam, mulheres não assistem mulheres falando de gestão e de dinheiro. E aí eu acho que tem duas visões, né? Sim, de um lado a gente sabe que existe, e eu tenho assistido todos esses vídeos,
E os comentários são chocantes, os comentários são revoltantes. É que eu tô no momento paz, porque dá vontade de responder todo mundo. Chama a Jana responde. Tipo, Jana. E várias realmente, tipo, sim, concordando, passando pano pros caras e tal. E outros, quando são mulheres falando e gerando esse conteúdo, os comentários, óbvio, são todos apoiando. Então, tem a polaridade. Igual a gente vê na política, esse tema é um tema super polarizado. É muito louco, né? Porque eu lembro, Paty, acho que tava, Lu, não lembro, quando a gente teve um encontro da confraria da Thaís, que ela chamou a Lara Lehmann, né? Filha do Jorge Paulo Lehmann, né? Que tem um fundo. E ela mesma tava falando, ela falou, eu fui criada, ela falou, meus irmãos já aprendendo sobre investimento, e meu pai falava para ir pro caminho da filantropia. Então, tem uma questão associada de gênero, que era de como a gente tá criando filhos, né? Homens e mulheres, e hoje ontem tava falando sobre isso, morro de rir, porque às vezes a gente sai no final de semana pra tomar café e a Pipa pede pão de queijo, aí o Reis dá o cartão de crédito pra ela, assim, fala, pede lá, e aí ela vai com o cartãozinho, assim, como que tu começa a fazer a pessoa ter contato e entender o que eu tenho que comprar ou não, óbvio, dela ali é uma coisa lúdica, brincando, tem 1 ano e 10 meses, mas como que a gente traz isso de uma maneira lúdica, que não é sentar, vamos agora ter uma educação financeira, mas trazer pro dia a dia. E aí ontem eu também citei 2 episódios que eu acho geniais, porque eles são completamente o oposto do outro, assim, no sentido de famílias muito diferentes, que é o da Fiorella e o da Nina Silva. E aí, o da Fiorella, que veio de uma família que já tinha dinheiro, e a Nina de uma família de super escassez. Então, para ver que a questão da educação financeira não quer dizer sobre ter ou não ter dinheiro. Então, no caso da Fiorella, que ela conta que o pai dela fazia todo ano os 4 filhos chegarem em janeiro e apresentarem o orçamento. O que tu quer fazer esse ano? Então, eu quero fazer aula de tênis, eu quero fazer a unha, eu quero sair com as minhas amigas, eu quero... Então, tá bom, tá aqui quanto tu vai custar, e eu vou te dar todo mês na tua mão o dinheiro para fazer tu pagar as contas e entender, né, o quanto isso custa, porque de repente se um mês tu quiser trocar e eu quero fazer mais isso, então tu vai ter que cancelar a aula de tênis para tu comprar outra coisa. Então ele deu essa gestão do dinheiro desde muito cedo na mão dos filhos. E aí, tanto que quando isso é muito raro, né? É muito raro. E raro. Esse corte foi muito louco, porque as pessoas começaram, nossa, como se fosse um problema. Não, gente, é a história dela, ela tá falando da história dela, e que legal que os pais dela já fizeram isso desde muito cedo. E a Nina Silva, que veio de uma família de extrema escassez, né? Nasceu na periferia do Rio de Janeiro. O pai dela foi tão legal, porque ele gamificou, sem saber, né, a expressão, essa história do dinheiro, que ela entrava no supermercado com ele e falava que era um biscoito de chocolate. Ele falava, então o biscoito de chocolate custa 1, digamos, né? E a gente tem 30. Então tu vai ter que me ajudar o papai a ver tudo que vai entrar no carrinho para dar 29 para sobrar para o biscoito de chocolate. Então, começar a fazer troca, então, não, mas isso precisa. Então, o que eu tiro, o que não? E assim, 2 mulheres, né, super empreendedoras e que vieram de realidades completamente diferentes. Então, para mostrar que falar sobre dinheiro não tem a ver com ter dinheiro ou vir de uma família que tem dinheiro ou o oposto, né? Eu acho que a gente precisa começar a mostrar nos exemplos e no comportamento sobre isso. Gente, mas é que tem muitas leituras, né? Eu venho de uma família, como eu falei, acho que a gente nunca passou necessidade, mas nunca sobrava, e não era sobre isso, mas onde a teoria também passa pela prática de o esforço, você só vai ganhar dinheiro se você trabalhar muito, e no sentido de esforço, de ser pesado, e que também hoje em dia tem uma questão de qualidade de vida, de você ter uma saúde mental, que você sabe que o dinheiro vale sim, que você tem que trabalhar, mas tem um cuidado com isso. Então, a parte cultural do dinheiro, primeiro, não era... Eu absorvi uma imagem de uma mãe dona de casa e de um pai falando isso, né? Então, precisa de muita terapia, muito conhecimento para você ir mudando isso, assim. Mas eu de verdade, eu não sei, eu posso estar muito errada, tá? Eu acho que esse acesso à informação que as redes sociais nos permitem e a inteligência artificial é uma virada de chave muito grande, sabe? Que a gente não teve isso na infância, que a gente não teve isso, então ficava muito... Que é um pouco do que a gente falou do algoritmo. Antes, a nossa bagagem cultural vinha de família, escola, trabalho e tal, e o algoritmo ajuda. E, nesse caso, o algoritmo ele pode ser positivo porque ele pode ser que ele traga informações muito incríveis. Sim. Eu acho que tem contas de mulheres falando de dinheiro e gestão que são incríveis, assim. São muito boas. Sim, a própria Ana Laura, né, que a Manu falou aqui, nossa, só que também eu acho que tem que existir uma mudança de quantidade de mulheres falando sobre o assunto, porque tem aquele estudo, né, que até a gente estava trocando hoje cedo, algumas, a gente estava tentando entender se não existem mulheres falando,
ou se querem só assistir homens falando, né? Então, peraí, tem um espaço para mais mulheres trazerem, e talvez nem sempre influenciadoras com números gigantescos. Não, são mulheres ali, você com 1.000, 2.000, 3.000 seguidores, você pode, né, já dividir ali com a tua base e falar um pouco do teu conhecimento. Lógico, tem jeito para tudo, mas é um caminho que o algoritmo tá aí, a rede social tá aí, a internet de uma forma geral tá aí, mas a gente precisa quebrar essa vergonha de falar quanto custa um apartamento. Ninguém precisa ficar falando aos quatro ventos, mas, gente, entre amigas, minha casa foi tanto, valorizou tanto, eu coloquei tanto de reforma. Tipo, tem que ser natural. Lógico, se você estiver dentro do ciclo, vamos tirar todas as exceções. Se estiver fora do meu meio, e tudo bem, se segura, né? Agora, gente, entre amigas, a gente tem que abrir essa pauta, a gente tem que quebrar a polêmica do momento, que é mulheres não assistem mulheres. Qual a opinião de vocês? Eu acho que ainda quando a gente abre uma reunião, vou dar um exemplo de vida, tá? Ontem abri uma reunião, comecei a conversar ali, uma mesa meio a meio, tá? Tipo, não tinha mais homem, mais mulher, tava uma mesa ok. E ali eu comecei a falar de LTV, CAC, não sei o quê, daí um paro assim, nossa, né, você entende isso? A expectativa, talvez, por eu ter vindo de um negócio de moda tal, é que, nossa, você sabe falar isso, você entende do que eu tô falando. Eu acho que a gente talvez, da mesma forma como dinheiro, a gente não esteja ainda pronto para ver mulheres preparadas, falando de fluxo de caixa, não querendo falar numa superficialidade, a gente falando de negócio como tem que ser falado de negócio. Eu não sei, eu vejo muitas vezes um susto das pessoas quando a gente começa a descer e mostrar conhecimento, sabe? Ir para a página 3, 4, 5 de conhecimento. Eu vejo isso tipo em reuniões. Imagina na internet, né? Que é uma coisa massiva. E daí, o que isso impacta? Eu vejo que as mulheres hoje consomem muito mais isso de homens porque estão habituadas a assistir homens falando nessa posição de conhecimento. Logicamente que existem mulheres extremamente competentes para falar, só que a gente tem esse hábito, sabe? Mas é que a gente tem grupos de homens muito poderosos de audiência, né? Falando sobre isso, então talvez isso aconteça. E você, Manu? Você que é a pessoa que gera audiência. Eu acho que esse ponto da Lu, gente, eu acho que talvez até seja um tema legal, porque juntando dinheiro, assim, é o quanto a gente tem preconceitos, né, enraizados na gente, e aí não vou falar que não é nem só sobre quem fala sobre dinheiro, não, tu pega profissões aqui, e que a gente às vezes se pega e vê num susto, assim, vou dar um exemplo, assim, e isso porque eu tenho uma amiga que é piloto de avião, mas não é o natural, sentar e piloto, dá uma coisa tipo assim, né, e por um milésimo de segundo, às vezes a gente se pergunta, tá certo? Ou cirurgião é muito mais comum, né, ter cirurgiões homens, então tem diversas profissões que eu acho que, porque não tinha referência, então a importância da gente ter uma referência e ter a primeira para que outras venham e que aquilo de fato se torne naturalizado, assim, né, e eu acho que e quando a gente fala desses preconceitos, e eu acho que juntando o tema do dinheiro, de ver mulheres, etc, por isso que eu acho que não vai dar tempo de falar sobre tudo isso hoje, mas juntando o ponto financeiro, Paty, eu acho que talvez falar com amigas já é um tabu, mas talvez seja um pouco mais fácil. Agora, de relacionamentos, como que é, por exemplo, no teu caso? Tá, então tô saindo com um cara, putz, eu ganho muito mais do que ele. É ok? Ele vai achar ok? A gente vai ter algum tipo de preconceito ou não e achar que é ok? Então, assim, é muito louco porque passa por eu acho muito que a gente tem que trazer esses temas de relacionamento, porque vocês sabem que eu amo, né? Eu amo esses temas, vocês sabem. Ontem eu tava com a Ju da Blank, e aí a gente veio fazer uma reunião de trabalho, e a gente ficou basicamente 2 horas falando de relacionamento assim, e a Ju falava assim, meu Deus, poucas pessoas falam disso na internet. Eu falava assim, eu quero falar disso. Porque, enfim, mas só passando por aí, eu sou a pessoa que falo abertamente com, assim, ó, eu posso nem ter beijado na boca da pessoa. Eu tô falando, eu não tenho problema nenhum. Sim. Porque o cara, eu sei que ele já deu o Google no meu nome, ele já sabe da minha história, então assim, eu vou falar ok, entendeu? Então, tudo bem. Eu acho que essa parte de relacionamento, e quando se fala de dinheiro, passa também por um lugar de o que eu quero para minha vida. Vocês passaram por isso casadas. Eu, pós-separada, que vendi a empresa, solteira, você fala, tá, de que maneira eu vou encarar isso
nos próximos relacionamentos. Então eu quero um cara que ganhe mais do que eu, ou eu quero um cara que me trate... Ontem a Ana Maria Braga fez um... Eu amei. Em todos os lugares, foi maravilhoso. Né? Assim, gente, meu maior... Deixando aqui registrado, meu maior sonho para o que tem na sua carteira é Ana Maria Braga. Perfeita, maravilhosa. Se ela for lá, eu vou ficar no bastidor. Eu também. Aviso vocês. E aí ela falou, pra quem não viu, ela falou assim, mulheres que se bancam, que são autossuficientes, quando tem um relacionamento, o cara tem uma coisa só pra oferecer, é a maneira que trata ela. E é exata, e eu falo isso abertamente. Então, assim, o que me interessa hoje em dia é como eu me sinto, o que vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, tem a Thay, eu vou colocar o arroba dela, que eu não vou lembrar o nome dela agora, que é uma influenciadora que eu adoro, que ela fala de relacionamento, e ela falou disso essa semana, ela fala assim, eu não quero alguém que ganhe menos que eu, por quê? Eu quero ser feliz, eu não quero eu ficar nivelando, falando, eu não posso fazer isso porque fulano não pode, eu não quero... E aí ela fala abertamente, e o tema dela, já puxando isso, que é o tema que tá aquecido essa semana, ela fala bastante, assim... Enfim, eu acho que ela pode pagar, só que daí o ponto é se o homem vai aceitar ou não. Mas até, Paty, na verdade... Mas acho que tem várias mulheres que não querem pagar, amiga, mesmo. Mas aí é uma questão também, né? Porque eu acho que... eu vendi a empresa, na verdade, eu nem namorava o Reis ainda. Ele foi muito... amiga. Não, a gente era amigo. E aí eu vendi... Não, mas eu acho que tem isso, né? 2021... 21. Não tava, a gente começou em 22, a gente começou... E é isso, só que o que aconteceu? Eu vendi em março de 21 e ele participou muito, inclusive assim, ele era um dos únicos amigos que eu abri o que estava acontecendo e me aconselhava e tal. E aí, acho que o único. E aí... ele vendeu a empresa dele em outubro. Então eu vendi em março e ele vendeu em outubro, então a gente sabia tudo um da venda do outro, foi o mesmo advogado, tudo. Então quando a gente começou a namorar no ano seguinte, o assunto dinheiro foi muito fácil, porque a gente já sabia quanto um ou outro tinha, porque por quanto tinha vendido a empresa, assim. E eu me lembro que foi muito engraçado, porque logo que a gente começou, acho que a gente tinha, sei lá, 2 meses de namoro, era muito no comecinho, e ficava aquela coisa, tipo, sai pra jantar, um paga. Não, então eu falava assim, nossa, não, tu pagou a última, deixa eu pagar essa, tarará. Aí eu virei pra ele e falei assim, vamos fazer um cartão conjunto? Porque assim, a gente chega no final do mês, a gente chega a fatura e a gente divide, porque que saco ficar aquela coisa, tipo, quem paga? E aí isso é uma coisa que eu fico brincando muito com as meninas lá do escritório, porque fica todo mundo assim, e as mulheres, e vamos, tararama, chega no dia seguinte, ele não pagou a conta. Eu fico, a gente não sabe ainda, tá muito enraizado, e a gente quer ser cuidada, ao mesmo tempo a gente quer também, a gente pode bancar. E é muito complexo, porque a gente tá vivendo, acho que essa geração é uma ruptura de tudo que a gente já viveu até aqui, né? Gente, eu tenho um exemplo muito prático para dar. Olha só, na minha história de vida, sempre quem comprava carro ou era meu pai, ou era meu ex-marido, ou ex-namorado, ou meu cunhado se envolvia porque eu tava trabalhando e eu tava solteira, e aí falava, vai lá, escolhe. E aí, eu decidi que eu queria trocar o carro, ficou passando um tempo, aí semana passada, retrasada, eu fui olhar e pensei, vou trocar esse. E foi a primeira vez na minha vida que eu fui pra concessionária escolher carro sozinha. E aí, só que daí é um problema, né? Eu comprei 2, eu comprei um. Meu Deus. Porque eu fiquei indecisa e daí os 2 tinham um banco que eu queria, que era branco, eles combinavam entre si, foi quase um acessório. Então, assim, teve uma... A Patrícia já tá assim, ó, daí teve uma... Então, mas foi muito doido, porque eu nunca tinha comprado carro. Então, assim, falar de dinheiro passa por essas etapas, e aí lá foi eu fazer todo o processo, e foi uma coisa que eu já deveria ter feito isso há muito tempo, porque eu terceirizei. Então, como quanto vale, quanto vai desvalorizar, sabe? Então... manutenção e tudo mais, É que a gente vai sendo omissa por opção, só que essa omissão tem um espaço que chega, né? Alguma coisa a gente não pode ser omissa. A gente escolhe ser omissa em várias coisas, né? Vamos combinar. Tipo, todo dia a gente vai ter que escolher uma coisinha ali pra deixar cair. Só que financeiramente não vai rolar, né? A gente vai ter que assumir isso. E comprar o próprio carro e saber do custo da manutenção de cada carro, enfim. Parabéns. Parabéns pelos carros, manda fotos depois aí, ó. Eu mando fotos, vídeos, eu mando tudo pra vocês. Eu amo fazer a foto com laços. Me dando de presente. Eu fiz laço, eu fiz tudo, tá? Eu tirou foto, tudo? Eu tenho vídeo. Eu acho que eu postei no carrossel, tá? Eu postei no carrossel da semana. Não vi, exatamente, porque pra mim foi assim, tipo, gente... Bom, mas aí passa por um outro tema que o meu terapeuta sempre falou, assim, você
deixa o dinheiro parado no sentido de rendendo, você não gasta, você não investe, porque eu só gasto basicamente com viagem, porque você não está se relacionando direito com o financeiro. E aí foi isso, acho que esse exercício de o que eu quero, o que eu vou fazer, o planejamento e tal, e aquilo, não ficar gastando só com empresas, que é o que eu faço, né? Nossa, isso dá um episódio, Dá né? outro tema, Vamos relacionamento. só amarrar com uma coisa que esse tema que está sendo falado, até a Letícia Vaz, nossa primeira convidada, ela fez um vídeo e ela fala sobre isso, assim, né? As lideranças, as mulheres que são hoje menos de 3% ainda no Brasil, ela traz o dado e só retomando o nome desse podcast. Porque às vezes as pessoas não sabem, tá aí. E que inclusive tu mandou o vídeo dela como referência até da pauta da gestão, né? Que ela falou, né, Lu? E eu acho que ela foi eleita uma das influenciadoras mais relevantes falando de negócio, enfim. E de fato, assim, ela faz um trabalho bem feito. Ela é Miriam Leitão, ela faz um trabalho constante ali para falar de negócio, de gestão. E mas ela é muito disciplinada, né, gente? Ela é muito disciplinada. Ela joga ali muito conteúdo, com muita qualidade e assim, constante há muito tempo, que a gente tem mais gente fazendo isso, né? Mais gente falando de dinheiro. E essa nova geração que vem com ela, liderado por ela, cara, essa geração ela já fala mais fácil de dinheiro, fala mais fácil de gestão, fala mais fácil de sucesso feminino a partir da disciplina e tudo mais, né? Tudo que ela conta ali. Sim. É isso. Qual o próximo tema? É o teu agora. Tá, então, vamos fazer o seguinte. Eu preciso de conselho das minhas amigas. Vamos. Eu tenho o Be-Beauty, que é um projeto que tá andando, tá direitinho, maravilhoso, indo muito bem, muito melhor do que eu esperava. Ok. E aí tem outro projeto que envolve tecnologia. E que envolve, um projeto que vai ter monetização, enfim, as pessoas assinam. Mas ele nasceu para ele ser de um público premium que eu achava que era um gap. No que a gente colocou, e que rodou uma primeira campanha de ads e teste, veio um público extremamente democrático, e aí eu olhei, e eu vou citar a Aninha aqui, que trabalha comigo, minha sócia, a Aninha falava, se a gente não pegar esse público, estamos deixando o dinheiro na mesa. E aí, você pensa assim, tá, realmente, existe um público extremamente carente para esse produto que eu vou criar, eu abro mão do outro, porque a gente chegou a cogitar, e aí por isso que eu falei do Beto, eu liguei para ele e falei, a gente tem mais uma marca, pode criar, registramos outra marca, fizemos linguagem, porque a gente ia quebrar esse produto, esse aplicativo em 2, e aí eu fiquei uma semana remoendo, falando, quebra em 2, ou eu volto pro meu DNA. Quebra em 2, não sei se eu vou ter braço operacional para tudo. Quebra em 2, eu vou ter que dividir o investimento. Se eu não quebrar em 2, eu estou deixando uma oportunidade na mesa de um público muito grande que quer esse produto, mas que eu não esperava. E aí é isso. Então eu estou na dúvida, ainda eu não tenho a resposta de eu volto para a ideia original, que eu acredito muito, que faz parte do que eu acredito, ou eu olho e falo, puta, tem mais uma oportunidade aqui, eu tenho que pegar essa bola que tá quicando e trazer para dentro e vou mudar todo o meu plano de negócio. E o pode trocar não é uma opção, ao invés de fazer 2, só fazer esse novo público que tu descobriu que já... Não, porque o gap do premium é muito grande. É muito grande. O que se comprovou na prática foi algo mais democrático. O Brasil, né? E eu vou usar o termo que a Jana Rosa usa, nossa amiga, é Brasil profundo. Ela fala assim, o Brasil profundo ele é muito grande, as pessoas têm muitas necessidades, e sim. E aí a gente ficou olhando isso e é muito difícil porque, enfim, antes de lançar, 30 dias antes, quando você roda o primeiro teste, a resposta do mercado é melhor do que você espera. Imagina, eu tinha um CAC de R$160 num negócio e eu saio para um CAC de menos de R$4 de custo de aquisição de cliente. Isso então, mostra que é um gap. Está aí, bora Brasil profundo, Patrícia. Eu acho que você até pode ter pensado, idealizado alguma coisa, mas você identificou lá que... Não, vou tentar segurar para não falar a o que informação. Né? Você identificou um problema, um espaço, né, uma oportunidade de negócio a partir de um problema. Daí você criou uma solução. Só que você estava nichando... Essa solução hoje é operada só por empresas internacionais. Que estão na bolsa, que tem valuations absurdos. Eu falei, quero entrar nesse negócio, não tem ninguém no Brasil escalando isso. É isso. Só que, se você pensar no público direcionável, antes, né, o foco mais premium, ele é muito mais limitado
ele é menor com ticket mais alto. Eu acho que você vai fazer Sim. esse negócio, né, amiga? Tipo, quanto que você encaixa o produto que você está desenhando, o PMF nesse público, ticket médio. É porque a hora que você faz esse cálculo, e aí entra a escala do digital, porque o digital nem sempre é curso e tal, por exemplo, isso que é uma prestação numa plataforma, prestação de serviço, você conecta pessoas e tal, financeiramente, é que daí eu acho que financeiro ele não, porque financeiramente os dois podem escalar. Um menor com um ticket mais alto e um grande volume com um ticket mais baixo, mas Uma vai LTV trazer absurdo. muito volume. Mas eu acredito também que tem a questão da energia, sabe? Na hora que você está num projeto, ou por isso que eu falei assim, tá, se a gente quebra em dois, eu não sei se a gente tem energia para tocar dois. Porque, entendeu? Eu acho Eu que seria focado, eu foco acho que total. e eu vou te falar, eu vivo muito isso, assim, é um dilema para mim, no tanto que a gente agora está reestruturando e está fazendo a holding para que a gente tenha pessoas que transversalmente operem todos os negócios e as pessoas especialistas, porque são 4 negócios diferentes. A gente sofre muito o dilema ali do cobertor curto. Ah, a gente vai dar atenção nesse, aí o outro começa, vou dar nesse. Então, tu tá sempre girando os pratinhos e voltando, assim, sabe? Então, Mas, Manu, iria em um caminho, assim. Então, mas olha só, por mais que tenha uns times, as lideranças e tudo mais, tem a tua energia de fundadora e como que você tá fazendo isso? Ficando louca. Eu amo que a sinceridade é basicamente isso. Porque você tem que louca. aceitar, às vezes, aprofundar menos, né? Só que Porque você vai estar com eu- algumas lideranças e você não vai exato. conseguir ver lá na ponta. E quanto que a Paty, nesse momento, vai topar, às vezes, ficar menos profunda. Se fossem dois, né? Já tem a B-Beauty, mas, tipo, nesse negócio. Menos profundo e ficar mais superficial. Mas Eu aí vejo na negócio, profundidade. tá? Vamos na sinceridade aqui. Manu, tá com o negócio rodando, faturamento rodando. Eu tô numa fase de 2 projetos que estão só consumindo caixa, queimando caixa. Por isso, mais ainda, é uma terapia que é bom que tu já te responde falando, entendeu? Ela já se respondeu. Não, mas o que eu ia falar é que, por exemplo, quando queima caixa, aí você coloca 2 negócios, você precisa de executivo bom pra isso. Executivo bom pra isso é um salário caro, que não vai entrar ainda. Entendeu? Até mesmo porque eu acho que o time enxuto está tão redondo que eu tô naquela fase de quem entra de fora, eu tô com medo de quebrar isso, porque a gente tá no alinhamento ainda, sabe? Enfim, essa fase, gente, ela é muito difícil. Eu acho que, amiga, tem um livro e a gente sabe, a gente executa ele assim na prática, que é a mentalidade do fundador. E, cara, nesse momento o que você precisa é usar você. E talvez focar mesmo, tipo, em um negócio, depois você desdobra, mas daí alguém vai entrar, tal. Mas, cara, foca naquilo que você acredita mais por receita, né? Isso que eu tava trazendo ali. Mas também por identidade com você. Porque a gente falou outro dia, né? Que a gente transborda muito do que a gente é. Faz sentido você, Brasil Profundo, você vai estar realizada com esse negócio no Brasil Profundo? Mas, amiga, os dois fazem. Os dois. Sabe por você. quê? Não, os dois fazem. Por quê? Porque os dois públicos me representam. Eu sou pessoa. Porque isso envolve festa, isso envolve. E vocês sabem que a minha vida é regada a festa, show, viagem e tal. Então, por isso que eu fiz esses negócios, porque representam muito do meu lifestyle. E eu olho e falo assim, cara, esse Brasil Profundo precisa desse produto, tá? Aí eu viro e falo assim, puta, mas aonde eu vou, não tem isso. E é, tipo, sabe, uma super oportunidade. E aí, não só financeira também, tem relacionamento, enfim. Mas eu acho que Então é dinheiro, tá? Então é dinheiro. Desculpa te interromper. Fiquei pensando, se os dois te deixam satisfeita, é dinheiro. Joga uma projeção, entende onde que tem mais oportunidade e escolhe. Porque, na verdade, Mas já está dividido. Tu tem a B-Beauty, então a tua atenção já está dividida. Tu dividiria a tua atenção em 3, né, Paty? Sim. B-Beauty escalou muito, tá muito maior. A gente separou todas as verticais de crescimento dela e são 7 verticais de crescimento. É muita coisa. Sim. Não quer dizer que eu vou operar as 7, não quer dizer que a gente vai, né, crescer dessa maneira agora, tudo faseado. Mas é isso, gente. Eu acho que essa decisão, e as pessoas às vezes acham que a gente tem essas respostas, que estou nascendo com um novo projeto, como eu faço, paro tudo e mantenho o DNA. E aí um pouco passa por aquilo, tá? Eu acho que a gente tem uma tendência a se boicotar um pouco.
sabe? Tipo, tá, eu vou abrir mão, agora eu vou no fluxo, o medo é você... tipo, eu tive um sinal que uma resposta de um estudo de mercado, eu vou ali, mas você deixa a tua ideia inicial. E normalmente a ideia inicial é uma pérola, é um diamante a ser lapidado. Enfim, difícil, bem difícil. Bem difícil. Viu, gente? Até a Paty tá se sabotando. Não. Ó. Projeção, Mas esses a dois... gente se sabota direto? Sabe qual é o problema? Que a gente gosta muito de criar negócios. Sim. Entendeu? Então, Sonho. gente, assim, eu queria fazer mais de 1 milhão. Eu fico pensando, tô louca, eu tô com 2 bebês. Eu tô começando querendo ou não, aldeia super nova também. Então, mas eu já tô pensando no próximo, assim. Então, só que aí Mas, a gente amiga, tem pessoas muito boas pra tocar o dia a dia, né? Mas quando você fala assim, olha, cara, você pegou, é isso, a gente olha e fala assim, eu vou fazer isso. Não importa como, esse tema me representa, e o que você tá fazendo é muito o teu momento de vida, né? Esse tema te representa, porque você entende daquele nicho, você se olha como público, enfim. A minha assistente fala assim, você tem uma habilidade de criar, de surgir do dia pra noite com um negócio novo, com uma nova frente de atuação, e você fala, depois eu vejo como que eu faço com tudo isso. Tipo, só que ela fala em pânico, né? Porque acaba refletindo na agenda dela, tipo, tô te colocando mais um grupo, dá uma ajuda. Então, mas é muito isso, você vê a oportunidade passando, você vê que tem potencial. Ontem mesmo eu tava gravando um vídeo falando assim, chega um momento da vida em que você acha que é fácil fazer as coisas, mas não é que não é fácil, você tem tua experiência, tem todo um track record da vida e a gente fez tanto e já foi tão difícil que as coisas acabam ficando mais leves na hora de construir, você sabe o caminho. Second time founder é outra coisa, gente, depois que você criou um negócio, já ralou, você já sabe um monte de buraco que você poderia cair, você já desvia dos buracos, é outra coisa. E daí você quer abrir vários negócios e vários projetos ao mesmo tempo. A questão é que você tem que escolher, né? Filho, né, gente? Já vê, já sabe que vai deitar, não vai morrer, ali tá tudo certo, tá respirando. Então, tem um lado que é mais simples ali, né? Acho que fica menos panicada, né? Manu, lembra quando estava aqui em casa, daí acho que a Pipa tava com febre, que eu olhei e falei assim, dá ibuprofeno, tranquilo, não vai dar nada. Daí você e o Reis, ai, mas será, não sei o quê. Tipo, era uma das primeiras febres, né? E vocês fora de casa, relaxa, tipo, tá tranquilo, dá o ibuprofeno, vamos continuar jantando aqui. E quando é o segundo, é isso. O da Pipa eu ficava assim, meu Deus, quando chegou a hora de dar fórmula, que fórmula? Eu comecei a ficar louca, daí eu comecei a trazer uma fórmula dos Estados Unidos que eu achei que era uma fórmula limpa. Daí era eu catando gente que ia aí, que podia trazer, não sei o que, até que eu desisti do roupa, vai daqui, tá tudo lindo essa fórmula. Vai no local. Então assim, a gente sofre no primeiro e depois vai, né? É isso aí. Então, ontem eu tava numa reunião e aí eu tava falando que eu tô sentindo falta da moda, assim. Aí eu falei, eu tô com um projeto, daí contei esse projeto, que é pra uma agência que trabalha comigo. Aí elas falaram assim, eu falei, gente, mas eu não tenho braço nesse momento. Elas, Luana, por que você e a Luana não vão fazer esse projeto? Eu disse, porque a Luana está entrando na bebida. Eu disse, cara, nós duas estamos assim, por aqui, então eu não sei. Mas eu topo, aquele lá eu gosto, hein? Olha, acabou de surgir um novo negócio aqui ao vivo, gente, entendeu? Autoral. Depois a gente fala, esse eu amo. Esse aí eu tava contando pra elas, da assessoria, da Index. E elas falaram assim, mas Não, na verdade foi diferente. Elas falaram de uma coisa que surgiu, elas falaram assim, isso daí deveria ter saído de você e da Luana. Eu falei, mas a Lu tá entrando em outra área, eu tô não sei o que e tal. Daí eu falei, não, tem uma outra ideia. Daí contei delas, cara, tu e da Luana fazer isso. Tá, vamos falar então. A gente não consegue combinar uma... Não consegue. Ô, Manu, tu não sei se sabe, a gente ficou 3 semanas agendando uma ida pra Nova York pra fazer Fashion Week, pra fazer ONU, que vai ter, pra fazer um monte de coisa. No final deu errado a nossa data, a Luana chega, no dia que ela vai embora, eu chego. Que dia vocês vão estar? Vou estar no Fashion Week lá. Tu vai? Não, eu chego depois. Eu vou dia 8. A gente vai conseguir se encontrar. Eu vou dia 9, 10 e volto dia 15 e 16. Só que a Paty chega dia 16. Eu chego dia 16. Vou embora 14. Então, 14, a Maia tem... Eu falei, cara, ela tem uma viagem da escola que eu quero estar lá pra dar tchau pra ela. Eu não vou viajar, entendeu? Sim. É basicamente isso, senão eu conseguiria ir na outra data. Sim. Mas eu vou estar com a família inteira, com as crianças, e daí eu tô escolhendo assim, o que eu vou fazer, porque onde é que eu vou? Sim, vou deixar o Reis com as crianças rapidinho, vou entrar ali, assistir um desfile e saio. Pode deixar com a Tia Lu, então. Tia Lu vai estar lá. Tia Lu, amiga, adorei, agora a Tia Lu, então. Tia Lu, vem. Eu fiz
fiz isso em Nova York durante anos da minha vida com a Maia pequena. E era isso, tá? Uma estrutura gigante de carrinho andando, mas tem muitos parques, tem esquilo, tem um monte de coisa. Tem Que você esquilos. chega. Tem esquilos. As crianças ficam ali focadas nos esquilos, tá Tem tudo certo. muito. Não, mas Ai, a gente queria muito uma cidade assim, a gente queria viajar com os dois, né? A gente nunca viajou com os dois ainda, só com a Pipa. A gente queria uma cidade pra bater perna, depois juntou tudo, maravilhoso, é isso aí. Vamos lá, ficar o dia inteiro num carrinho O andando. clima vai estar ótimo ainda. Ótimo. Tomara, né? Ah, a previsão tá boa, Paty, hein? vai também, já faz um bate-volta, tu volta, depois vai de novo. Nunca foi um problema. Vai pra Ela Nova York, vai, Lu, ela tem fomo, ela não vai, porque ela vai aparecer lá, pode ter A certeza. gente vai ó. estar lá, Paty. Imagina Você- as duas juntas. Ela Não, vai. ai, que agonia. Que agonia. Ai, gente, tá. muito bom. Então, Tá, ó, Paty, depois nos conta da decisão aí, de que caminho seguir. Eu conto Aí na quem próxima ouviu semana, aqui eu vai querer conto. saber. Eu conto. Tá, eu vou te ligar já, tá? Pra gente falar do próximo negócio. Depois me contem, ó. E o Paty, quando é que tu tem que tomar a decisão? Tem uma data? Cara, porque a gente tem um lançamento agora, tipo, já era setembro, aí eu tô jogando pra outubro, até mesmo porque setembro veio a história de Nova York e Be Beauty meio que ocupou a agenda de todo mundo. Então, assim, a minha ideia é entrar até final de outubro, e eu preciso tomar a decisão, porque senão seu irmão daqui a pouco fala, eu desisto, tô Porque saindo ele fora. Paty, assim, ele some, aproveitar que ele tá morando em Bali, vai... Sim, Já perdeu. E pra sim, todo sim. mundo que tá ansioso, final do ano, festa, enfim, ano novo, a gente já vai ter, né? Não, então, entra outubro pra pegar verão Ah, e vai pegar tudo. sim. Mas é um trabalhão, tá, gente? Meu Deus, todo dia eu penso, por que eu tô fazendo isso? Mas tô fazendo. É muito trabalho. É uma loucura. Gostoso. Ficar sem Não, fazer e que não dá. tecnologia também, desenvolvimento de tecnologia, e agora tudo mudando tanto com AI, como Sim. programar, então Sim. é uma loucura, né, Paty? Então, Sim. Eu acho que daqui umas 2 semanas eu já abro, a gente pode trazer como tema, Tá. que é o código central dessas conexões, IA e tudo mais, que é muito legal. E tem um lado antropológico, né? Que eu acho que a gente sempre pode falar que é sobre pessoas. Então, trabalhamos Acho que a para gente pessoas. pode trazer esse tema conectado a relacionamentos, dinheiro, Sim. e aí a gente traz tudo junto, misturado, Sim. um bololô. Sim, e as convidadas, né, gente? As convidadas as pessoas querem. A gente tem que pedir também pra quem tá assistindo, sugerir alguns nomes pra gente trazer, mas a gente tem que começar a trazer, né? Foi tão legal aquele dia. E também aproveitar que quem tá vendo aqui, ó, seguir o canal, compartilhar, botar 5 estrelas, entendeu? Então, ó, uma audiência fiel aqui, ó. É muitas o nosso mensagens. bebê, né? Esse Exatamente. podcast é o nosso Não, bebê, tem o nosso mais projeto. isso, né, Paty? Ainda tem mais um podcast, então já tem outro negócio. Ai, gente, é uma Ai, loucura. tá, mas saudade de vocês, de encontrá-las Também. pessoalmente. Quem sabe a gente se encontra em Nova York, então. Vamos, com certeza. Ela vai. Ela vai. A gente sabe que ela vai. Ela vai fazer um bate-volta, ela vai chegar lá, vir jantar, entendeu? Daqui a pouco eu volto pro Brasil. É bem isso. Essa é a Patrícia. Ai, então então tá. tá, Beijo, gente. beijo até Beijo, boa sexta. Beijo. Beijo.